Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus reine em nossos corações. Amém? Que alegria podermos estar aqui, mais um dia na casa de Deus para ouvirmos mensagens, tão maravilhosas como essa música. Essa música, ela reflete bem o amor de Deus pela humanidade, o amor de Deus por você, por mim também, por cada um de nós. E essa certeza que temos desse carinho, desse cuidado, desse imenso amor que Deus sente por cada uma de suas criaturas. E tenha certeza essa noite de que Deus, Ele ama você muito. Você é muito importante para o Senhor Jesus. Tão importante que você custou o sangue de Cristo e foi derramado na cruz por amor de você e por amor de mim também. Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, e a gente vai ler todo o capítulo 3, ok? É um pequeno capítulo, e nós vamos ler todo o capítulo, aqui a partir do verso 1, que tem como título: O amor é um dom supremo. A gente vai conhecer esse importantíssimo assunto, 1 Coríntios capítulo 13, a partir do verso 1. Vamos conhecer aqui o que é que a Bíblia apresenta sobre o amor verdadeiro de fato. Vamos fazer uma oração e vamos pedir a orientação do Espírito de Deus. Oremos. Pai santo e eterno Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui esta noite em tua presença. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, nos ajuda, ó Pai, a compreendermos o que iremos estudar essa noite. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. O capítulo diz assim, a partir do verso 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O verso 4, falando sobre o amor, diz o seguinte: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte seja aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também eu sou conhecido. Verso 13 conclui dizendo: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Destes três, porém, o maior destes é o amor. Amém? Leitura impressionante. Paulo aqui, ele apresenta de uma forma muito clara o significado do amor verdadeiro. E a gente observa alguns aspectos importantes dentro dessa leitura. Vendo isso aqui, a gente entende um pouquinho melhor o amor de Deus. Deus nos ama incondicionalmente, ou seja, Deus não impõe condições para nos amar. Diferente de nós. Nós, quando declaramos amor, por exemplo, a uma pessoa, normalmente a gente impõe alguma condição. Com Deus não é assim. Com Deus é completamente diferente, é um amor incondicional. Independente do que você faça, do que você seja,
do que você tenha, Deus te ama do mesmo jeito. Nada que você faça nesse mundo não fará com que Deus te ame menos. Então a gente sabe que realmente o amor de Deus é um amor incondicional. A Bíblia chega ao ponto de dizer que aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. O amor é um dos atributos de Deus. Deus é amor em essência. E quando a gente entende isso, fica até difícil de entender como é possível amar tanto assim. E é dessa forma que Deus nos ama. E é interessante que Deus deseja que eu e você sintamos um pouquinho desse amor. Falar de amor é algo muito fácil falar. O difícil é viver. Não é fácil, né? A gente amar as pessoas com os defeitos que elas têm. A Bíblia diz, né, chega ao ponto de dizer que amar as pessoas que nos fazem bem é muito fácil, né? Se alguém te faz bem o tempo todo, se alguém sempre faz tudo por você, se alguém cuida de você, se preocupa com você, faz de tudo por você, fica mais fácil amar assim. Mas quando alguém faz mal para você, quando alguém não faz as coisas que nos agradam, a gente vê como é bem complicado a questão de praticar o amor verdadeiramente na prática, né? Então falar é muito fácil. A coisa mais fácil do mundo é vir aqui à frente e falar. O difícil é viver. Mas esse é o plano de Deus. O plano de Deus é que a gente tenha um pouco deste amor em nosso coração. Que a gente aprenda a amar as pessoas como Ele deseja, como Ele orienta, como realmente Ele quer. E a gente vê aqui algumas coisas interessantes. Aqui falando sobre o amor, Paulo fala aqui o significado dele, os atributos do verdadeiro amor. Por exemplo, Paulo diz aqui que o amor é paciente. Ou seja, tem sido você paciente? Você tem tido paciência com as pessoas? Ou seja, o amor, ele realmente tem a paciência na prática. Quem ama é paciente. Quem ama, entende, compreende. Não é fácil, mas quem ama, pratica isso aí. É isso aqui que ele fala. Pois o amor é paciente. O amor sempre tem paciência. O amor, seja, quem ama verdadeiramente, não assim vive com a impaciência, né? Que na verdade o mundo faz com que as pessoas sejam impacientes. Mas a Bíblia diz que o amor é paciente. Aqui diz também que o amor não arde em ciúmes. Aquele ciúme doentio, aquele ciúme exagerado. Quando a gente fala de ciúme doentio, a gente pensa logo em cônjuges, né, em casais, mas não. Tem pessoas que têm ciúme até das amizades. Por exemplo, tem pessoas que não gostam que você se relacione com outras pessoas, que você tenha amizade com outras pessoas, pois elas querem apenas a atenção apenas para elas. E o amor verdadeiro, ele não arde em ciúmes. O amor verdadeiro, ele entende que você é livre, né, que você precisa dar atenção a todo mundo. Que a gente precisa dar atenção a todo mundo, pois o amor, ele não arde em ciúmes. Aqui ele também fala que o amor, ele não procura os seus próprios interesses. Se você apenas cuida só dos seus próprios interesses, você ainda não entendeu o significado do verdadeiro amor. Pois Paulo diz aqui que o amor, ele não procura apenas os seus próprios interesses. Ele se preocupa num comum, em um todo. O verdadeiro amor é assim, ele se preocupa em um todo, em todos os sentidos, né? Por exemplo, eu posso citar aqui um exemplo. Quando alguém está com algum problema, é muito fácil a gente simplesmente dizer assim, olha, eu vou orar por você. Mas a gente não procura uma solução para ajudar aquela pessoa no que ela está precisando. Muitas vezes até, nem todo mundo tem condições, né, para ajudar, independente do que seja, principalmente quando se relaciona, quando se fala de recurso, dinheiro. Mas assim, quando o problema é com a gente move céu e terra para resolver. Mas quando o problema é com os outros, a gente apenas fala, eu vou orar por você. E muitas vezes a pessoa está precisando até de um alimento, de uma coisa bem simples, que a gente poderia ajudar, e muitas vezes a gente diz, eu vou orar por você. E isso não é suficiente. Se eu tiver com um problema que eu não consiga resolver, e uma pessoa disser para mim, olha, eu vou orar por você, eu posso até dizer, né, olha, a sua oração é importante, eu quero ela, mas nesse momento eu estou precisando de oração, não. Nesse momento eu estou precisando, claro que a oração sempre é bem-vinda, mas nesse momento eu estou precisando que essa necessidade seja atendida. Né? Porque muitas vezes a gente costuma dizer, eu vou orar por você, mas não procuro uma solução
para tentar, dentro do possível, atender àquela necessidade. Pois Paulo diz aqui muito claro que o amor ele não procura apenas os meus interesses, os seus próprios interesses. O amor se preocupa com um todo. E é dessa forma que nós precisamos agir. Então é por isso que eu falei que é muito fácil falar, que é bem simples. Mas na hora da prática, a gente tem visto aqui como é difícil. Veja como é difícil. A gente vê aí nas situações, o que eu acabei de afirmar aqui, como realmente é difícil a gente viver o amor na prática. Mas é o que Deus quer. A mensagem desta noite é para a gente entender o significado do verdadeiro amor e a gente tentar ter um pouquinho dele dentro de nós. Pedir a misericórdia de Deus. Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim, pois eu não amo como a tua palavra orienta. Eu não amo como o Senhor deseja que eu ame as pessoas, os meus semelhantes. E muitas vezes a gente nem ama a Deus. Muitas vezes a gente diz que ama a Deus, mas Jesus resumiu ali o amor verdadeiro na questão da obediência, né, a Ele, em relação ao nosso relacionamento com Deus. Se a gente sair aí de porta em porta, fazendo uma pesquisa, e sair perguntando a todos os vizinhos dessa rua, quem ama a Deus, todo mundo vai dizer que ama a Deus. Aí Jesus vem e diz, quem me ama, guarda os meus mandamentos. Então todo mundo ama a Deus, é da boca para fora. Será que se todo mundo guarda os mandamentos? Não. Então quem ama a Deus, não é simplesmente falar que ama. Amar da boca para fora é simples demais de dizer. Essa palavra, por exemplo, hoje em dia a gente vê as pessoas dizer eu te amo, muito fácil, né? É muito fácil as pessoas dizer eu amo você, eu te amo, é muito fácil dizer isso. Mas será que ama de verdade? Será que verdadeiramente aqui, quando a gente analisa o verdadeiro amor na Bíblia, se realmente a gente tem amado de verdade a Deus, as pessoas? O nosso problema hoje, sabe qual é? É porque nós amamos as coisas e apenas gostamos das pessoas, quando devia ser o contrário. A gente tem que amar as pessoas e gostar das coisas. Perceberam como é diferente? Que tem acontecido o oposto. Normalmente nós amamos as coisas e gostamos só das pessoas. As pessoas são muito mais importantes do que as coisas. As coisas são necessárias, sim, são essenciais, são importantes, a gente precisa delas, mas as pessoas são mais importantes. Muitas vezes a gente deixa de investir em uma pessoa para investir nas coisas. Então veja aí que verdadeiramente o nosso amor não está focado no mais importante, que é nas pessoas. Eu posso falar isso até com a família. Muitas vezes até com a nossa própria família, a gente não ama a nossa família como a gente deveria amar, porque nós muitas vezes não investimos nelas. Quer que eu dê um exemplo? Por exemplo, a gente trabalha muito, né? A gente corre muito para trabalhar, até para sustentar a família também, mas a nossa maior preocupação é com as coisas. Vocês já perceberam isso? Que a nossa maior preocupação na nossa correria de trabalho, a gente sempre está mais preocupado com as coisas? Normalmente é assim, porque a gente não costuma investir muito nas pessoas, a gente não passa muito tempo com as pessoas, com a própria família. Veja só, que se é difícil amar a própria família, como a Bíblia orienta, agora imagine amar as pessoas lá fora. Agora veja só, se a gente não tem esse cuidado de amar as pessoas que a gente vê, agora imagine a Deus que a gente não vê. Então a gente não ama a Deus de verdade. É triste falar isso, mas a gente não ama a Deus de verdade. E precisamos amar a Deus de verdade, verdadeiramente como Ele deseja. Mas isso pode mudar. Só depende de nós, só depende de mim e só depende de você. Que Deus tenha misericórdia da gente. Mas a gente vê aqui que o amor, ele não procura os seus próprios interesses. Outra coisa que ele fala aqui, ainda no versículo 5, o amor não se ressente do mal. Quando alguém faz alguma coisa com a gente fica logo com raiva, né? A gente fica logo com raiva, não quer nem se falar. A Bíblia diz que o amor tem que ser como duas crianças. Duas crianças se pegam na tapa aqui, daqui a pouco estão brincando como nada tivesse acontecido. Por isso que Jesus falou, quem não for como uma criança, não pode entrar no reino de Deus. Porque as crianças são assim, elas podem pegar a maior briga aqui agora, mas daqui a pouquinho elas estão tudo junto. E nada tivesse acontecido. Mas o adulto não. O adulto ele fica logo ressentido, fica chateado, fica com raiva. Eu estou falando isso e é comigo mesmo. Eu sou assim, né? O ser humano é assim, desse jeito. O amor fica logo com raiva, o ser humano fica logo com raiva, fica chateado com as coisas. Mas a Bíblia mostra para a gente que o amor não se ressente do mal. Ou seja, o amor ele não guarda rancor, ele não guarda raiva. Se por acaso isso acontece conosco em algum momento e a gente guarda raiva,
Vamos pedir a Deus, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu não estou seguindo o teu caminho, conforme o Senhor me orienta. O amor também não se alegra com a injustiça, e muitas vezes o ser humano se alegra com cada coisa, coisas realmente que são injustas, e a gente vê o ser humano se alegrando, né? Mas o amor verdadeiro, ele não se alegra com coisas injustas, o amor só se alegra com a justiça. Aqui também diz que o amor se regozija com a verdade, ou seja, quando a gente escuta uma verdade, se a gente ama realmente, a gente se alegra. O amor se alegra com a verdade. Tem gente que não gosta de ouvir a verdade, que fica chateado com a verdade, até com a palavra de Deus. Tem pessoas que ficam com raiva quando a gente apresenta a verdade que nós encontramos aqui na palavra de Deus. Já aconteceu comigo, eu já vi pessoas ficarem com raiva da gente apresentar a verdade. Isso acontece. Então, quem ama verdadeiramente se alegra com a verdade, se regozija com ela. E é muito interessante que aqui ele continua dizendo, a partir do versículo 7, o que é que o amor é capaz de fazer. Ele diz aqui que o amor tudo sofre. Ou seja, quando alguém está com problema, quem ama, sofre junto. Sente a dor do outro. Normalmente quem ama de verdade uma pessoa é assim. Por exemplo, quando você era jovem, adolescente, e você encontrou ali aquela paixão, sua primeira paixão ali, o seu primeiro amor de uma pessoa mesmo, né? Um namorado ou uma namorada. Quando aquela pessoa sofria, você sofria junto. Normalmente não é assim? A gente sofre junto porque a gente ama aquela pessoa. Quando a gente vê aquela pessoa com problema, quando a gente vê aquela pessoa com alguma dificuldade, a gente não procura solucionar, porque a gente ama aquela pessoa. O amor sofre junto, ok? O amor é assim. Aqui ele diz também que o amor tudo crê. O amor crê. Sempre espera o melhor. O amor não desiste, tudo crê, certo? O amor acredita. Ele diz também que o amor espera e tudo suporta. Olha aqui, olha. O amor é paciente, sabe esperar o momento certo e suporta todas as dificuldades juntas. A gente tem visto muitos cônjuges se separarem por conta de algumas dificuldades. A gente observa, foi feita uma pesquisa recentemente, que muitos casais se separam por conta das finanças. Quando vem dificuldades financeiras, as pessoas já estão se separando. Ou seja, né? Elas não têm paciência, elas não esperam ali. Na verdade, deveriam procurar resolver juntos o problema. Mas muitos casais estão se separando por causa de questões financeiras. Aqui ele diz que o amor tudo suporta. Ele diz que o amor jamais acaba. E no final ele conclui dizendo, entre a fé, a esperança e o amor, qual é o maior deles? É o amor. Ou seja, o amor está acima de tudo isso aqui, né? Entre a fé, a esperança e o amor, o maior deles é o amor. Então a gente vê aqui nessa carta de Paulo, como é importante a gente entender isso. Porque Deus nos ama. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer no lugar da humanidade. Isso é amor. Deus ama assim. Esse é o amor verdadeiro, né? A gente não tem a capacidade de amar desse jeito não, né? Ninguém faz isso, de doar a própria vida ou de doar um filho para morrer por alguém. Mas Deus, Ele ama dessa forma. É um amor incondicional, incomparável. É difícil até da gente entender como alguém pode amar tanto dessa maneira. E Deus, Ele não enviou seu Filho apenas para morrer por pessoas que iam se entregar a Ele, que iam dar o seu melhor na pregação do Evangelho, que iriam aceitar a sua verdade. Ele morreu até por aqueles que falam mal até de Deus. Tem muita gente aí que fala mal de Deus. Basta vir um problema, as pessoas já querem jogar a culpa em Deus. Já querem colocar Deus como o principal culpado. Passam até questionar porque Deus... Muitas vezes a pessoa está colhendo a consequência de uma própria escolha, mas joga a responsabilidade para Deus. E Deus, Ele ama mesmo essas pessoas. É como eu disse para você essa noite. Nada que você faça vai fazer com que Deus te ame menos. Mas já que Ele nos ama tanto, a gente precisamos retribuir um pouquinho desse amor. Como? Como, Felipe, eu posso retribuir um pouquinho desse amor? Dando o seu melhor. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor na causa de Deus. A causa de Deus é importante. E Ele quer usar você
para cumprir esse propósito, para cumprir essa missão. Então dê o seu melhor, independente do mais simples que seja que você faça. O seu dom pode ser a coisa mais simples do mundo, mas se você der o seu melhor, tenha certeza que você vai ganhar muito com isso e você estará contribuindo muito na obra de Deus. Dê o seu melhor naquilo que você sabe fazer, naquilo que você sabe fazer para o cumprimento da missão. Doe o seu melhor, porque Deus, Ele deu o melhor que Ele tinha para você, que foi o seu Filho Jesus, entregando a sua vida na cruz. O seu sangue foi derramado na cruz do Calvário, e naquela noite o Senhor Jesus estava olhando por você. Agora imagine, Ele estava lá pendurado da cruz, tendo o poder de sair dela, porque Ele é Deus, e aqueles homens lá embaixo olhando para Ele, dizendo: se Tu és Deus, desce dessa cruz. Imagine, não existe tentação maior do que essa. Se Tu és Deus, desce daí, mostra para a gente que Tu és Deus mesmo. E Jesus, naquele momento, Ele tinha poder para fazer isso, para sair da cruz, mas naquele momento Ele olhou para você, porque se Ele fizesse isso, nós estaríamos perdidos para sempre. Naquele momento Ele estava olhando para o futuro e dizendo: eu estou morrendo por eles, é por eles que eu estou aqui dando a minha vida. E foi isso que Jesus fez por mim e por você. Mas Ele ressurgiu. A boa notícia é essa, é que Ele morreu pelos nossos pecados, pagou a dívida, mas Ele ressuscitou, e Ele voltará para te levar para casa. Não crê você, não tem você essa esperança em seu coração, você não acredita que Jesus voltará para te buscar. Eu sei que você acredita nisso, e é por isso que você está aqui essa noite, e Ele voltará para te levar para casa. E Jesus é o melhor que temos, Jesus é tudo para nós, Jesus é o mais precioso que nós temos, e nós devemos honrá-lo de todo o nosso coração e fazer o melhor por Ele, apesar de sermos pecadores, falhos, mas não existe ninguém que te ama tanto como o Senhor Jesus. Tem até uma música que a gente vai cantá-la: não há amigo igual a Cristo. Cristo é o melhor amigo. Cristo é aquele que se preocupa de verdade, mas Ele quer que eu e você também nos preocupemos com a sua causa, nos preocupemos com a nossa salvação e nos preocupemos com as pessoas também. Essa é a vontade de Deus, que assim seja na minha vida e na sua vida também, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então fiquemos em pé e cantemos juntos: não há amigo igual a Cristo. Número 111 do nosso inário. Cantemos juntos. Amigo igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Outro não há que minha alma salve, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, teu fim nos irá guiar. Não há amigo igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Não há amigo igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Não há também tão humilde e manso, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, teu fim nos irá guiar. Não há amigo igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Não há momento em que te abandone, não nenhum, não nenhum. Não há desgosto que não suavize, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas,
Louvado seja Deus. Não existe amigo como Jesus. Ele entende você, Ele se preocupa com você, Ele entende tuas lutas, Ele sabe cada dificuldade que você tem enfrentado, e somente Ele pode te ajudar a te reerguer em meio aos desafios. Se os problemas são financeiros, pede ajuda a Jesus, que Ele vai te ajudar a solucionar. Você procurando uma solução, trabalhando, correndo atrás, Ele vai te ajudar. Se o problema é de saúde, Jesus é a cura, Ele é o pão da vida, Ele é aquele que nos dá a cura verdadeira. Se o problema é familiar, Jesus é aquele que pode te ajudar a te reerguer nisso aí. Peça ajuda a Ele, Ele é o único que pode te ajudar. Oremos a Deus. Pai Santo, glorioso Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor nos ama tanto, mesmo sendo nós pecadores e falhos. Muitas vezes temos feito coisas que não são do Teu agrado, mas acreditamos, ó Pai, que o Senhor é aquele que pode nos curar. Tem misericórdia de nós, ó Pai, nos ajuda a nos reerguer, e que a cada dia venhamos crescer na Tua graça, e que venhamos verdadeiramente praticar o amor assim como o Senhor deseja. Acompanha-nos, Senhor, em paz até os nossos lares, com a companhia dos Teus santos anjos. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.